Bom, vamos dar início, então. Boa noite a todos. Hoje é com imenso prazer que a gente recebe aqui o Luiz Cláudio Novaes da Silva. O Luiz é um parceiro já nosso aqui, né, de outras iniciativas, né, dentro do curso de licenciatura, né? Ele se autodenomina Luiz da Joyce, né? Então, eu preciso dizer que ele é casado, né? Tem 3 filhas, né? Então, é alguém que preza muito também pela família, né? Isso é uma coisa muito bacana, né, Luiz? E o Luiz vai então, né, ter aí um bate-papo aí com vocês hoje, né? A gente intitulou aqui esse encontro como Conversa com quem ensina química. Então, o Luiz está aí, né, há 23 anos, né, então, ensinando, né, química, tanto em escolas públicas como também privadas. E hoje, né, ele é professor e também coordenador lá na Escola Estadual Otoniel Mota. E é com muito orgulho que nós temos, né, o Luiz como o preceptor, né, do nosso programa, né, do programa de residência pedagógica. Então, o Luiz, né, é um parceiraço aí nosso, né, da licenciatura dos meninos, então, nesse programa, né, que tem sido muito rico, né, para nós, docentes, para a universidade, para essa ponte, né, com também o campo, né, de trabalho, o chão da escola, que por enquanto está no virtual, mas eu espero que a gente possa mudar isso. O Luiz, ele é químico, tanto bacharel como também licenciado pela Universidade Estadual de Londrina, né, fez um mestrado, né, em eletroquímica na UFSCar e também mestrado em educação, né, no Moura Lacerda. Então, é um enorme prazer recebê-lo aqui hoje, Luiz, e gostaria de agradecer, né? Sei que você está com o tempo curtíssimo, ele acabou de sair correndo da escola para vir aqui falar com a gente, ainda mais agora, né? Enfim, com o novo ensino médio, com tudo mudando e na coordenação também. Então, eu agradeço infinitamente, né, a sua generosidade em compartilhar a sua vasta experiência aí com os nossos alunos. E eu passo a palavra, então, Luiz, para você. Acho que está mudo. Certo. É um prazer imenso participar. Como eu disse, eu gostaria de ter tido essa oportunidade, né? E assim como eu gostaria de ter tido a oportunidade, eu gostaria também de dar essa oportunidade, né? Eu acho que quando a gente entra na escola, a gente entra com muito medo, a gente entra com um monte de ideias que são erradas sobre ela, né? Então, eu acho que esse programa que a gente participa, que é o de residência, aquela imersão dos meninos e meninas na escola, ele é essencial para fazer o professor sobreviver naquela etapa inicial, né? Então, é um imenso prazer e eu estou à disposição, né? Como é que se diz? A Rogéria falou, não falou, acho que não falou a minha idade, né? Minha idade é 57, né? Eu gosto de falar, pedir para os alunos adivinharem minha idade, né? Porque a gente ganha o dia, né? Eles me dão 48, sabe? Ganho 10 anos, coisa e tal, o seu dia já fica modificado, né? Já fica aquele alto astral, né? Então, faltou essa informação aí só. Mas eu estou à disposição. Se vocês não me perguntarem, eu pergunto para vocês. Eu também tenho muita curiosidade. Ô, Luiz, deixa eu explicar um pouquinho a dinâmica, né, dessa disciplina, né? Os estudantes que fazem parte dessa disciplina, no final do curso, né, no final desse semestre, eles vão apresentar, então, na verdade, né, como está nesse formato ainda remoto, eles vão preparar uma videoaula. Certo. E nessa videoaula, né, o importante, cada grupo acabou escolhendo uma temática maior que vai ter que ser, né, incorporada nessa videoaula. Então, né, um dos temas, por exemplo, é interdisciplinaridade, o outro é educação inclusiva, né? Então,
eu acho que você poderia, né, falar um pouquinho para eles, né, da talvez desse novo ensino médio, né, dos itinerários, como que, né, para tentar prepará-los aí um pouquinho para o próximo ano e quem sabe não estimulá-los a pegar alguma, né, alguma referência aí para trabalhar a parte de interdisciplinaridade, trabalhar alguma temática, por exemplo, que o Otoniel vai trabalhar o ano que vem. Então, se você, acho que para começar, se você puder falar um pouquinho aí para motivá-los, né? Alguma temática, alguma coisa que vai ser importante. E aí acho que a partir daí os meninos vão criando aí, Vão criando né, suas próprias ideias e substância perguntando. para te perguntar. Ah, tá ok. Então, eu vou começar falando um pouquinho então, sobre a questão da inclusão, né? Para quem chega na escola, né, então fica uma situação meio contraditória, né? A gente sabe que é importante o aluno se socializar, aquele aluno que tem alguma deficiência, alguma particularidade, alguma necessidade especial, como se fala melhor agora, né? Eu me lembro que eu sou antigo, viu, gente? Então, muito se falou por muito tempo a pessoa com necessidades especiais era conhecido como pessoa defeituosa, deficiente, né? Então esse termo aí necessidades especiais ele veio aí para tirar um pouquinho essa imagem negativa de cima dessas pessoas, né? Mas é uma pena que os profissionais da escola eles têm um medo da inclusão. Por quê? Porque do jeito que ela é feita hoje na rede pública e mesmo na particular, que eu posso dizer para você, o aluno de inclusão, de certa forma, ele fica meio de lado, né? Ele vai lá, socializa, mas eu, como químico, não sou preparado para atender alguém que é surdo, alguém que é dislexo, alguém que tem algum tipo como é que se chama? Antigamente a gente falava atraso mental, né? Para vocês verem como as coisas mudaram de prisma, né? De você olhar a coisa. Então, eu não me sinto preparado para isso. E eu me sinto um pouco constrangido quando eu dou uma aula, quando tem um aluno que tem necessidades especiais, né? Porque eu sinto que não estou atendendo. Porque dificilmente eu passo por uma experiência dessa. Então, eu estou dando aula, porque a gente, no Otoniel, a gente recebe, às vezes, o surdo, né? Eu já cheguei a dar 2 vezes aula para ele. Você tem que se acostumar a falar sempre olhando para ele, a falar de forma mais pausada, né? Então, é uma situação que no dia a dia da sala de aula, quando você tem 40 com você lá, é difícil de você manter. Então, eu vejo a situação do, da pessoa com necessidades especiais como está na escola, ele socializa, ele é muito bem aceito pelos colegas, é muito bem aceito pelos professores, né? Mas, infelizmente, a gente não tem medo deles, a gente tem medo de não trabalhar bem para eles. Infelizmente, é o que muitas vezes acaba acontecendo. Então, muitos professores têm medo até de pegar uma sala que tem um aluno de inclusão, porque você tem que preparar atividades diferenciadas. Então, como você disse mesmo, o nosso dia a dia é meio corrido, né? Aí você esquece de preparar aquela atividade, o aluno fica decepcionado, então muitos preferem então não passar por essa experiência. Mas isso aí é uma coisa que precisa mudar, mas precisa ter vontade, principalmente política e muita cobrança social para isso aí acontecer, né? E muita compreensão pelo lado dos professores, né? Agora você fala da interdisciplinaridade, né? A interdisciplinaridade, vocês conhecem um animal, para dar um exemplo assim, bem prático? Vocês já viram um unicórnio? Então, a interdisciplinaridade é mais fácil você ver o unicórnio do que você ver a interdisciplinaridade lá na escola. Eu não consigo encontrar nem com um colega de química, quem dirá com o colega de outra disciplina, né? Na minha dissertação de mestrado,
ela chamava assim, Conversando com quem ensina química, né? Foi o período que eu mais aprendi sobre química na minha vida. A gente não falava praticamente nada de assuntos de química, mas eu aprendi que escola é relacionamento. Então, se você vai com a cara da pessoa, se, na expressão popular, se o santo casa com a pessoa, ela pode ser de matemática, de arte, né? Eu, normalmente, tenho muita amizade com professores de outras áreas e acabo puxando características deles e eles puxam as minhas. Então, a interdisciplinaridade, ela precisa de um corpo docente muito coeso e que, principalmente, não seja só coeso em termos de querer ensinar, em termos de querer conhecer o outro, querer conhecer o que o outro tem para me dar, o que eu tenho para dar para ele, ter coragem de se expor, né? Dar abertura para o outro se expor também, mostrar seus pontos fortes, mostrar seus pontos fracos. E a escola não está pronta para isso ainda, né? Infelizmente não. E tem outro entrave, que é a questão: quando eu estou na escola, eu estou dentro da sala de aula. Então a gente tem uma tarde de ATPC lá, né? Mas é muito pouco. Dentro do ATPC eu vou encontrar o pessoal da minha área, né? Mas eu não vejo o pessoal das outras. Então, a interdisciplinaridade ela faz parte de um projeto maior, né? Então, ó, o que se acredita ser interdisciplinar, até é difícil de falar, tão pouco que a gente fala, a gente erra falando. Então, na escola, a interdisciplinaridade cheira muito aqueles projetos que a gente fazia nos anos 80. O projeto sobre água. Então, o que a química pode contribuir? O que a química, que a física, o que a matemática, o que a biologia? Aí vem aquelas coisas de ler fazer a leitura da conta de água, da conta de luz, e os projetos iam se repetindo assim. Tinha um professor que falou que esse tipo de projeto é Frankenstein. Cada um traz uma peça e depois o monstro cria a vida. Mas as partes não se conversam, né? Porque os professores não se conhecem. Então, se as pessoas não se conhecem, é impossível fazer um projeto de interdisciplinaridade. Falando um pouquinho, então, da BNCC, né? É pena que... Então, tem sido muito criticada a BNCC. A BNCC, nem a gente que está na escola já há tantos anos, a gente sabe direito, 100% o que ela é, mas o que acontece é o seguinte, tem que se parar de pensar o estudante brasileiro de onde ele deveria estar. Deveria se pensar em escalas para que ele atinja desde onde ele está até o ponto que se deseja, né? Para o meu aluno, eu considero que a BNCC ela é meio assim estratosférica. Então, está muito longe dele. Então, quando você lê a BNCC, você tudo aprender lá. Dando uma falhadinha, né, professor? Acho que cortou, né? Cortou. Deixa eu ver se ele... Peraí. Acho que ele caiu, gente. Quer dizer, que caiu, caiu, né? Resta saber se ele consegue voltar, né? Deixa eu ver Vamos aqui. ver. Tá voltando. Voltei aqui. Oi, Luiz. Oi, caiu aqui, né? Pronto, agora sim. Agora sim. Eu estava falando que, então, se pensa muito onde o estudante brasileiro deveria estar, mas não se pensa onde ele está hoje e no tamanho do salto que ele vai ter que dar, né? Então, quando a gente avalia
os resultados dos nossos alunos na doutora Mota em relação às avaliações institucionais, a maturidade dele é de aluno de terceiro ano, hein? A maturidade Luiz está muito baixinho. Deixa eu ver se melhorou. Agora melhorou. Vamos deixar mais próximo aqui. Então, a maturidade do aluno de terceiro ano, ela é comparada com o aluno de oitavo ano do ensino fundamental. Então, a gente está pedindo para um aluno dar um salto muito grande agora. Não que ele não precise dar esse salto, mas ele não precisa saltar de uma vez só, né? Então, quando a gente olha... Eu sou daquele tempo que falava os conteúdos ainda, né? Sou professor conteudista, como diz o outro. Quando a gente olha assim, os conteúdos, né, que estão da BNCC, se alguém me ver falando isso, vai achar terrível. A gente vê lá que o aluno vai aprender sobre buracos negros, né, coisas que eu adoro. Eu adoraria que todo mundo conhecesse sobre buracos negros, né, as galáxias, a estrutura do universo, tudo é muito bonito, né? Mas eu cito uma aluna, a turma dela, quando entrou a pandemia, tinha feito uma camiseta da turma dela, e ela tinha que me entregar essa camiseta. E essa aluna era mora, né, no Jardim Juliana. Aí ela disse para mim assim, professor, o senhor pode passar aqui para pegar a camiseta? Aí eu falei assim, bom, todo dia eu estou aqui no Otoniel. Se você vier aqui no centro, você me fala onde você vai estar, que eu vou lá e pego a camiseta, né? Aí a menina me disse assim, professor, eu só ia no centro quando eu tinha que ir para a escola, porque o passe é muito caro para eu ir no centro, então eu só vou no centro quando eu tenho a possibilidade de gastar o passe escolar. Caso contrário, o aluno não vai. Então, tem uma série de deficiências na vida do aluno, tem muita coisa faltando antes da gente exigir que ele tenha um conhecimento tão assim, como é que se diz? Extremo, né? Eu diria extremo para a situação que ele está hoje, né? E outra coisa, quando a gente vê os livros que foram feitos a toque de caixa para atender a BNCC, a gente vê um empobrecimento muito grande dos conceitos da química, né? Então, eu estou realmente preocupado de como a gente vai conseguir fazer o elo entre uma parte da química e outra, com a diminuição das aulas e com a questão do material didático ser um tanto assim pobre, né? Então, acho que a BNCC ela vai ser um desafio para o professor, né? Eu posso dizer que os professores estão com medo da BNCC, né? Estão com medo desses itinerários, né? Porque esses itinerários eles tentam linkar o aluno com situações do dia a dia tecnológico, né? Que ele não conhece, mas vai dar tempo de fazer esse link? Eu não sei. Porque até hoje a gente não sabe qual vai ser a carga horária que cada ano vai ter. Está tudo ainda meio nebuloso, né? Eu sei que os professores vão trabalhar com toda a boa vontade do mundo para fazer o que eles podem, mas eu estou realmente com muito medo de até onde essa BNCC vai nos levar com esse gap que existe entre onde o aluno está e onde a gente quer que ele esteja, né? Sim, nossa, vai ser. Está sendo um desafio já, né? Com certeza. Pessoal, vou abrir então para vocês perguntarem para o Luiz. Será que todo mundo está acompanhando o que está acontecendo lá no ensino médio? Se não tem alguma dúvida? Vários de vocês vão estar realizando estágios. Porque a volta vai ser um desafio agora, né? Porque a gente tem... Antes tentava-se contar uma história que era assim, né? O aluno não tem acesso tecnológico aos recursos, né? Depois criaram um centro de mídias. O centro de mídias não é aquela eficiência toda que diz. Sabe quantas aulas eu dei no centro de mídias até hoje? Nenhuma. Nenhuma aula eu dei lá. Então, se você tentar projetar uma tela, o aluno não vê, às vezes o seu som não chega, às vezes o som do aluno não chega para você. Então, a meu ver, o centro de mídia ele virou um grande chat, né? Então, você troca mensagem com o aluno, mas isso aí
não é suficiente, né? Então, a gente constatou, através dos grupos de aluno, que o aluno realmente ele desanimou. Isso aí não é culpa dele, né? A escola nunca conseguiu assim ser tão atrativa para ele, né? Então, a escola foi ficando para trás, os recursos tecnológicos foram avançando, e o aluno tem recurso tecnológico em casa que é, ele não tem isso aí na escola. Então, a própria casa do aluno tem mais recursos que a própria escola. E agora a escola recebe uma avalanche de recursos tecnológicos. O Otoniel Mota, se depender dos carrinhos de transportar notebook lá, a gente deve receber pelo menos 200 notebooks. Então, tem um carrinho que transporta 40, né? Então, tem que haver uma preparação do professor para ele criar coragem de levar 40 notebooks para a sala de aula, distribuir 40 notebooks e trabalhar em 50 minutos ou 110 minutos, se a aula for dupla, com os alunos. Então, vai ser um aprendizado para os alunos, um aprendizado para os professores, mas eu acho que isso aí vai demorar muito para deslanchar, né? O centro de mídias, para mim, foi uma grande decepção, né? Ele foi, sim, uma tentativa muito legal de tentar chegar no aluno, mas o que a gente tem constatado na escola hoje é que o aluno não quer voltar para a escola. Então, o Toniel Mota já está pensando nem em rodízio mais, porque quando você pensa em rodízio, em levar metade da sala para a escola, você recebe 3, 4 alunos. Então, a expectativa é você liberar geral para todos os alunos para conseguir talvez ter 10, 12, 15 alunos por sala de aula, né? Quando você entra nos grupos de terceiros anos, a tônica já é o seguinte: já estamos em setembro, não compensa voltar, né? Então, o desânimo já tomou conta. Então, o grande desafio para os estudantes e para os professores, funcionários e a gestão da escola é tentar animar esses meninos e meninas, porque eles vão voltar totalmente desanimados, totalmente sem rotina. Tem gente que fala que a rotina é um negócio que atrapalha, mas certas rotinas do levantar cedo, né? Do pegar o ônibus no horário, do ter horário para ir dormir, eles perderam tudo isso. Passam a noite em claro, né? No outro dia não precisa acordar cedo, né? Então tem muita coisa que a gente vai precisar recuperar. E esses alunos, né, das diversas disciplinas que vão fazer estágio com a gente e nas outras escolas vão participar desse processo aí, vão ter que dar uma força para a gente nisso aí. Tiago, pode falar. Boa noite. Olá, Luiz da Joyce, professor Luiz da Joyce. Prazer né, estar aqui também ouvindo o senhor e esse debate, né, essa conversa. Eu queria perguntar em relação a esse novo ensino médio, a questão do horário, né, a questão de itinerário mesmo. Eu vejo, pensando assim na questão prática, né, ele vai inflar o currículo, né? O estudante vai passar mais horas na escola. Fazendo uma comparação assim com cargas horárias de universidades, por exemplo, a gente vê que o Brasil ele tem os cursos mais compridos, mais pesados em relação à carga, comparado com outros países. Estados Unidos, França, a gente recebeu uma vez intercambistas franceses, um curso de química bem sucinto, assim, bem focado, 3 anos, né? A gente está aqui 5, alguns mais. Então, eu queria perguntar, será que menos não seria mais? Ao invés de inflar esse currículo e oferecer muita coisa para o estudante, será que a gente não pecou como MEC, como BNCC, em encher mais a carga do que esvaziar? Não, com certeza. Quando você compara, quando você conversa com estudantes desses países que você falou aí, da França, dos Estados Unidos, então o ensino médio deles é bem mais light em termos de conceitos. Então eles conseguem aprofundar mais, e quando você consegue aprofundar mais, ficando mais tempo naquele conceito, você consegue ver a beleza da coisa, né?
Então, uma das coisas que eu aprendi é que não adianta você ensinar o aluno a resolver o exercício. Você tem que ensiná-lo a enxergar a beleza daquilo que ele está fazendo e enxergar aquilo que ele está fazendo. Né? Eu calculo, hoje mesmo, estava dando aula de termoquímica, né? Quando eu explico, quando eu dou uma aula sobre a lei de Hess é fantástica. Quando você monta aquelas equações, o que você faz com essa? Essa eu inverto, essa eu multiplico por 2, essa aqui eu divido por 2. E quando o aluno vê a mágica dos cortes no final, que aquela equação que você somou a partir de diversas acabou dando naquele resultado, é muito legal, né? Então você vê que o aluno ele leva aquele susto, ele fala: nossa, eu jurava que isso aí não daria em nada, mas aí acabou dando. E quando a gente passa correndo atrás de todos esses conteúdos que fazem parte do nosso currículo, a gente não tem tempo de fazer isso, né? Eu já passei por escolas em que eu não dei certo, por quê? Porque se exigia velocidade. E quando você passa na velocidade, você não vê a beleza da coisa, né? Então, era o Feynman, né, que o físico que dizia que os experientes, né, eles têm que dar aula nos primeiros anos para conseguir ensinar essa beleza. E o que acaba acontecendo? É o que acaba acontecendo na escola pública também. Os experientes querem trabalhar o segundo, o terceiro ano, que são pessoas que já conhecem mais a rotina da escola, já sabem mais o que querem da vida, e não dos primeiros anos, né? Tinha uma época que tinha um professor lá, que ele falava assim, que primeiro ano era domesticar. Então é como você às vezes vê como se enxerga a chegada desses meninos, né? E eu não tenho oportunidade de dar aula em primeiros anos, né? A Andréia, que costuma dar as aulas nos primeiros anos, e por sinal ela ensina muito bem os primeiros anos, porque eu pego os segundos, né? Mas eu costumo dizer assim, o primeiro ano é um ano em que a gente trabalha muitas ferramentas mais mecânicas. A gente trabalha o modelo atômico, a distribuição eletrônica, a ligação química. E aí, quando eu chego no segundo ano, eu falo assim, que é o primeiro ano do ensino médio da química em que a gente começa a pensar realmente. Aí eu vou estudar concentração, eu vou estudar as propriedades coligativas, eu vou me surpreender que em Ribeirão Preto a água não ferve a 100 graus, como todo mundo sempre falou para ele, né? Então, a partir do momento que o aluno nota que ele consegue pensar o conteúdo, né, nisso eu modifiquei muito e até discuti com alguns alunos sobre isso aí hoje, né? O aluno perguntou assim: professor, a prova vai estar muito difícil? Aí eu falei assim: se a prova estiver difícil, não é uma prova minha, vocês já sabem, né? Quando que eu dei uma prova difícil? A prova ela é uma construção, não precisa dar uma prova difícil para saber que o aluno aprendeu o que ele deveria, os conceitos. E eu dou uma prova que, inclusive, quando ele faz, ele continua aprendendo na prova, porque é aquela questão de uma da pergunta, de um enunciado responder uma pergunta de outra, sabe? Dele fazer aqueles links, né? Então, eu acho que faz, mesmo dentro de um currículo como esse nosso, né? E a gente nota que tem muito assim uma parte comercial, né? A gente nota que tem grupos de ensino que fazem materiais pedagógicos e vendem o mesmo material para quem tem 4 aulas por semana, para quem tem 3, para quem tem 2. E aí você, quanto menos aulas você tem, menos exercícios você faz, né? É uma forma barata de atender a todo mundo, né? Eu acho que é mais sacanagem que outra coisa, né? Então, o aluno fica perguntando, e esse exercício aqui a gente não vai fazer? Aí eu tenho que explicar, não, esse aqui a gente não vai fazer porque é do mesmo tipo desse, né? Porque a gente tem que atuar mais ou menos como que minha filha é formada em arte, né? Então eu uso alguma palavreadade, a gente tem que ser um curador, né? O curador ele tem que analisar a situação. A exposição é para quem? É para o público de Ribeirão Preto. Como é o público de Ribeirão Preto?
Então, eu vou pegar as obras do Picasso e vou selecionar aquelas obras que vão ser legais para esse público. Então, você tem que conhecer o seu aluno para tentar mostrar para ele um caminho que mostre a beleza, mas que também vá caber dentro do tempo das aulas que você tem. Mas isso que você falou é uma verdade. A gente estuda muito e não aprofunda nada. E nisso a gente faz só o aluno ficar preocupado com o resultado das provas, né? Se ele vai passar ou não. E outra coisa que a gente tem que mudar, a nossa forma de avaliar, né? Aquele negócio de avaliar só por prova, a gente tem que passar por uma situação de o aluno também fazer uma autoavaliação, né? São progressos que a gente precisa fazer, mas, infelizmente, toda reforma que surge no Brasil se fala muito assim, o professor do nível básico ele teve a oportunidade de opinar, né? De dar a sua opinião, de dar a sua contribuição. Mas não é isso aí que a gente acaba enxergando no final das contas. Ok? Muito bom, professor. Obrigado, viu? Deixa eu desligar o ventilador aqui, senão ele fala e eu não. Aí passa o avião, aí passa tudo junto. Ainda bem que não tem cachorro. Mas muito pertinente as coisas que você levantou. A avaliação, a gente... Eu não sei se eu estava rindo para a Rogéria, ela estava rindo para mim. mas a Rogéria, assim, ela tem o mesmo discurso. E o legal é que não para no discurso, é na prática, essa avaliação, assim, que principalmente presencialmente era assim, né? Durante a prova a gente estava aprendendo. Às vezes tinha até explicação. Então E é legal porque o aluno, ele é assim, se for para você dar nota para ele, ele quer a nota máxima. Se você passar para ele fazer uma autoavaliação, ele vai te dar a nota máxima, porque ele sabe que ele vai ter que justificar, né? E é muito legal esse processo. Não, é incrível, incrível. Você falando, parece que sou eu falando, por isso que o Thiago está rindo. Que a Rogéria é louca também, né? Louca por uma coisa melhor, por um ensino mais participativo, né? E é assim que tem que ser. Eu sou louco igual ela. Mas é bacana escutar isso, né? Eu acho que a gente fala bastante nessa disciplina aqui que a avaliação também não é fácil você fazer uma avaliação, né? E sempre pensar no processo, né? Eu estava discutindo sobre avaliação hoje, né? Então, eu estava falando com o professor falou assim, eu entro lá naquele Super Pro, escolho as questões e mando bala, né? Para fazer os simulados, né? Aí eu falo para os meus alunos assim, como é que eu preparo uma prova, né? Eu falo assim, que quem escuta o que eu falo, fala assim, o que eu falo é o que eu acho importante. Então, não adianta você estudar aquilo que eu não falei. Quando você vai estudar pela apostila ou pelo livro, você vai ter que ler o texto todo. Mas se você assistiu às aulas, você sabe os pontos que eu tornei mais relevantes. Então, quando eu vou fazer um simulado é uma coisa prazerosa, porque eu não faço um simulado em função essa aqui o aluno vai errar, essa aqui ninguém vai acertar, mas eu faço um simulado que tenta mostrar para ele o caminho que a gente percorreu na sala de aula. Então, a prova ela é simplesmente um segmento da aula que você está dando. Então, o aluno ele não pode sair derrubado da prova, ele tem que sair com crescimento. A prova, embora muita gente não considere assim, a prova é para ter crescimento, é para o professor ter autoestima elevada, porque, olha só, apesar dessa questão, coloco questões fáceis, médias e difíceis, o aluno conseguiu, mesmo aquele aluno ali que não demonstrava saber muito, ele conseguiu vencer esse obstáculo aqui. Então, eu acho que fazer uma avaliação, bolar uma avaliação, é uma coisa prazerosa. Eu nunca olho questões que já são feitas, né? Eu pego, por exemplo, termoquímica, fiz ontem, lei de Hess. Eu coloco no Google, lei de Hess. Aí eu coloco na opção imagens. Eu vejo aquelas imagens mais bonitas, aquelas que tornam a prova assim elegante, né? Como é a termoquímica, né? Para o aluno enxergar isso aí, né? Então aqueles gráficos
o gás com mais entalpia que o líquido, que tem mais entalpia que o sólido. Então, quando ele olha aquelas figuras, ele lembra das aulas, né? Então, eu tenho que ser uma prova assim, bastante visual, em que as imagens transmitam os conceitos, né? E aí você consegue dar ao aluno não uma prova, mas uma experiência construtiva. Isso que a prova, eu acho que ela deve ser. Né? Muito bom, muito bom. Ai, que maravilha. Acho que tem uma colocação aqui da Érica. Acho que a Érica perguntou quem que escolhe os professores do centro de mídia. Ah, eu adoraria saber, para dar umas pancadas. Gente, o que é Olha só, eu fui desanimando com aquele centro de mídia, gente. Então, não desfaço dos professores que estavam lá, mas eu não me acho assim o ideal para estar lá. Eu não me prontificaria a estar lá. Eu não sei como é que seria o meu papel lá, mas eu acho que a química foi muito deixada de lado pelo centro de mídia. Então a gente tinha uma professora, não que você não possa se perder de vez em quando, né? Até eu me perco. Explico para o aluno, pessoal, vamos voltar a zero nessa questão aqui. É importante para o aluno aprender a ter um pouco de humildade também. Vamos começar esse exercício de novo, que o negócio desandou aqui. Faz parte da experiência humana, né? Reconstruir alguma coisa. Mas lá o que acontecia? Ela se perdia. Aí ela fazia pergunta para a professora de biologia que a acompanhava, né? E eu achei que para ela não foi uma experiência legal, né? Eu acho que a gente tem que ter um pouco de humildade e ver até onde eu posso ir, né? Aí passamos por um período em que um físico estava dando aula de química, ele falou conceitos errados e os alunos o corrigiram, sabe? Não que isso aí não possa acontecer, porque estamos numa época em que o conhecimento está aí. Então, quem tem coragem e vontade de correr atrás, corre. Mas tentaram dar umas aulas de química por alguém que não era da área, com o sentido assim de ser algo irônico, de ser algo engraçado, de tentar dar um show. Né? Eu acho que o centro de mídias não era para isso aí. Né? Então, agora a gente tem uma professora lá, eu sinto que ela tem vontade, que ela quer, e eu considero até que é a melhor professora que esteve no centro de mídias até hoje. Mas o centro de mídias, na realidade, eu não sei como é feita a escolha, mas eles fazem um cadastro, eles chamam cadastro de talentos, uma coisa assim. Então, eu não sei que tipo de avaliação eles fazem para ter essa pessoa que vai trabalhar lá no centro de mídias, né? Mas uma das situações que eles colocam como essencial é a disponibilidade de trabalhar lá em São Paulo, né? Porque é onde fica o centro de mídias. Então, eu não posso trabalhar no centro de mídias assim, no modo online. Então, eu tenho que trabalhar lá em São Paulo. Mas é um processo seletivo e eu não conheço ninguém que participou, então não posso dizer assim como é. Mas o que dá a entender, assim, inicialmente, é que muitos professores que estão no centro de mídia, não desmerecendo ninguém, né? Eles estão lá para representar uma categoria. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas escolhas, porque aí alguém olha aquela aula lá de química, de física, matemática, de português, seja ela qual for, e vai pensar assim, nossa, isso é o melhor que a rede pública tem a oferecer, e a gente sabe que isso não é verdade, que a gente tem professores maravilhosos, inclusive a gente fala para os alunos, tal professor, você fala tanto da escola particular, você tem o mesmo professor na rede pública que dá aula na escola particular. Em muitos casos acontece isso. Comigo acontece isso. Eu trabalho numa escola particular e trabalho na escola pública. E trabalho com a mesma seriedade nos dois ambientes, só com uma tristeza muito grande de na escola pública os alunos terem uma carga horária bem menor do que eles têm na escola particular. Isso aí já vai criando aquele hiato que agora nessa pandemia aumentou. Por quê? Na escola pública, os alunos deixaram de ter aulas, foram desanimando. A gente sentiu que a família foi muito importante nesse processo do aluno desanimar, porque parece que não deu o apoio, não conseguiu dar o suporte necessário.
coisa que na escola particular, os alunos, assim que puderam voltar, eles voltaram, e a gente está praticamente, como no linguajar da escola particular, com o conteúdo em dia. Né? Então, esse ato, ele cresceu nessa pandemia, né? E nas conversas dos alunos nos grupos do WhatsApp, a gente entende que eles consideram esses 2 anos como perdidos. Infelizmente, é isso que está na visão deles. Né? Realmente é uma tristeza, né? Que só aumentou, né, o vale, né? Exatamente. E eu costumo dizer, né, em ambas as escolas, né, é que se eu pegasse um grupo para trabalhar da escola pública com as mesmas condições daqueles que têm, né, a escola particular, eles chegariam a resultados similares, né? Então, a condição em que a atuação do professor e do aluno acontecem, ela é primordial, né, para o resultado final. Ô Luiz, e lá no Otoniel eu sei que tem uma bela de uma sala de informática, né? Tem vários equipamentos, e agora deve estar chegando um monte de notebook que você está falando. Uhum. Aí queria que você fizesse uma reflexão se você acha que a partir, né, não sei, do ano que vem, se metodologias ativas vão chegar também na escola pública um pouco mais, usando as TEDx, como que você vê isso? Não é tão difícil quanto ver o unicórnio, né? Mas Esse está mais fácil, né? Esse está mais fácil. A gente já nota alguns professores tentando trabalhar isso aí, né? Só que a gente tem uma ideia errada, né, a respeito da informática. A gente acha que basta dar o computador na mão do aluno que a coisa vai se efetivar. Não, ele tem que ter... A pandemia mostrou claramente que a articulação do professor, ela é essencial, né? Então, claro que a gente tem que estimular a criatividade, né? Eu hoje tive uma conversa com um professor de geografia lá da minha outra escola. Em 5 minutos eu aprendi. Então, ele sabe o que ele falou assim? A gente tem uma coisa lá que chama trabalho mensal, nota mensal. A nota mensal tem que ser algo diferente, obrigatoriamente. Ela não pode ser uma prova, né? Eu pedi para os alunos fazerem uma resenha sobre o retorno da gasolina sintética, né? Porque os alunos do 3º ano já estudaram boa parte da química orgânica, os hidrocarbonetos, aquelas coisas todas, e a questão da gasolina sintética está voltando. Então, comentei com esse professor de geografia. Aí ele estava me falando que ele pediu para o aluno que o aluno pegasse alguma coisa que ele lesse em alguma revista, em algum jornal, e transformasse em uma questão de vestibular. Olha que coisa maravilhosa! O aluno escolheria uma notícia, desenvolveria uma pergunta e as respostas dessas, as erradas e a correta, para ele ter a noção de como se prepara uma pergunta para um vestibular. Eu achei fantástica a ideia. E eu acho que escola é isso, né? Quando a gente tem a liberdade de chegar no professor e perguntar que trabalho você deu esse bimestre, né? A gente aprende. Então, esse professor que trabalhou com a gente, foi nosso diretor até da escola, que se chama André, né? Uma vez ele falou dessa coisa Frankenstein, né? Os professores são Frankensteins, mas são monstros do bem, né? Então, eu sou formado por peças que eu vi em outros professores. Então, e os professores que mais nos ensinam são os ruins. E você tem certeza que você não quer ser daquela forma. E como eles nos ensinam, gente. Então, você se pega pensando, às vezes, ainda bem que eu não sou daquele jeito, né? E você se pega pensando, assim, quando você fala alguma coisa em sala de aula, isso aqui eu devo àquele professor, né? E muitas vezes a gente não tem a oportunidade de dizer a esse professor que ele contribuiu na nossa vida.
Isso que a gente nem tem tempo de fazer isso. E muitas vezes a gente tem vergonha de fazer isso, né? O professor tem que perder a vergonha de fazer isso, né? Então, os ATPCs, que são momentos praticamente perdidos, a gente fica lá lendo um texto, coisa e tal, e não tem um feedback, não se fala sobre o que eu estou fazendo dentro da sala de aula naquele momento, naquela turma. Então, perde sentido. Então, eu gosto de sentar e conversar. O que você está fazendo? De que jeito? Eu sou uma pessoa abelhuda nesse sentido. Mas nem todas as pessoas te dão essa abertura. Eu chego dos professores e proponho fazer trabalhos com eles. Adoro fazer trabalho com os professores de arte, por exemplo, de arte de língua portuguesa. Quando a gente pensa que a gente entra para a escola só para ensinar, a gente está errado. A gente entra na escola principalmente para aprender. E não é para aprender como aluno, não. É como alguém que está construindo uma carreira, né? Então, você, o Tiago aqui, por exemplo, vou usar ele como exemplo. Daqui a alguns anos, Tiago, você vai ser especialista na construção de um ser humano que se chama Tiago. Um ser humano que, por talvez razões, até por coincidências, seja professor. Mas é um ser humano que precisa crescer, que precisa ter uma autoestima, você precisa ter um salário que você possa ser uma pessoa culta, que frequente um teatro, que possa, na minha época, a gente comprava a revista na banca, né? Mas possa ter uma assinatura virtual de uma revista, né? Que possa viajar. Então, é isso que a gente quer para todos os professores, né? Mas a gente vê que os professores, muitas vezes, eles se fecham dentro daquela questão do salário. Não que não deva se brigar, eu acho que realmente o salário dos professores tem que melhorar muito. Mas antes até do salário dos professores, tem que melhorar muito o salário dos agentes de organização escolar. Está muito baixo e a gente não consegue atrair funcionários para trabalhar com a gente. Lá no Tonel, a gente tem funcionários fantásticos, tratam nossos alunos com todo carinho, independente do salário que eles recebem, né? Mas eles merecem um reconhecimento, e reconhecimento não se faz só com palavras, se faz também com a parte financeira, também a questão do professor, né? Mas eu acho que é isso. A gente precisa dessa construção, mas a gente está construindo de uma forma errada. A gente está construindo cada um o seu próprio caminho. Então, no pouco contato que você tem com outro professor, você pega lá uma característica dele, coisa e tal, mas isso aí poderia ser um crescimento muito mais rápido. Se a gente tivesse mais contato. No pouco tempo que eu fiquei na coordenação do Toniel Mota, não é por nada não, mas foi o tempo em que eu acho que a coordenação andou bastante, sabe por quê? Porque os professores conversavam entre si. A gente chegou e colocou lá para a professora Simone, por exemplo, que é de língua portuguesa, falamos assim, professora Simone, ensina todo mundo aí a fazer soneto. A Simone ensinou todo mundo a fazer soneto, os professores fizeram seus sonetos, colocaram em exposição, os alunos leram, se incentivaram, também fizeram seus sonetos. Depois nós fizemos uma parte assim, eu sou assim apaixonado pela temática do Nova, que é das histórias de vida. Inclusive a minha dissertação de mestrado é conversando com professores de química, né? E nesse período, eu conheci os professores da minha escola, foi fantástico, foi um crescimento de ambas as partes. Você entende porque uma pessoa é mais amarga do que a outra, e a partir do momento que você entende a outra pessoa, a sua relação com ela é diferente. Então, a gente passa a ter a escola não só como um lugar onde a gente vai dar aulas, onde a gente encontra pessoas que sabem da nossa vivência, que nos compreendem e muitas vezes dão para a gente contribuições valiosas, né? Então, isso te estimula a ir para o trabalho, né? Então, eu acho que a escola ela tem que ouvir os professores. Todas as soluções estão com os professores, mas eu acho que pelo menos 90% das soluções da escola passam pelos professores e pelo apego que eles vão ter com essas metodologias, né? Que você falou de metodologias ativas, né? Então, a gente precisa mostrar para os professores que as metodologias ativas funcionam.
Porque, para muita gente, eles pensam assim, que quando vierem as metodologias ativas, é como se eu apagasse tudo que ficou para trás e desenhasse tudo de novo. E aí é difícil você pedir para uma pessoa esquecer totalmente seu passado e partir do zero, né? A gente tem que mostrar, vamos ver o que está funcionando, fazer um balanço. Vai deixar de ter prova? Não, mas a prova vai passar a ser assim, vai ter um pouco de autoavaliação. Vamos deixar o aluno falar um pouquinho sobre o processo? Vamos ouvir um pouquinho o aluno? Porque a gente tem medo de ouvir o aluno, mas pelas experiências que eu tenho de autoavaliação e mesmo de avaliação que os alunos fazem da gente, os alunos não são desonestos nas suas autoavaliações e nas avaliações que eles fazem para os professores, né? É que também muito que se fala dessas autoavaliações, o que acontece? A gente tem medo, porque eles vão falar na avaliação que eu faço assim, eles vão falar na avaliação que eu faço assado. E a gente não pode ter medo disso. Então, eu sempre falo para os alunos, a única coisa que a situação que você não pode passar por ela é não ter argumentos. Então, quando eu trabalhei com o Dalkain lá em São Carlos, na Federal, ele ensinou isso para a gente. Não tenha medo dos seus inimigos. Os seus inimigos são as pessoas que mais te fazem crescer. Por quê? Você quer ficar superior a eles, então você está sempre se preparando e você sempre quer ter argumentos com ele. Então, nessas discussões, ambos crescem bastante, né? Então, são pessoas assim com quem eu aprendi bastante e eu acho que a escola precisa ir para esse rumo, mas eu não sinto que ela esteja tomando essa vertente, não. Infelizmente, né? Acho que tem um comentário aqui da Bruna. Bruna, você quer falar? Não, é só que quando eu voltei para a escola, né? Eu vou dizer assim, eu voltei para a escola. Eu formei no Otoniel Mota e o professor Luiz Cláudio foi, assim, um dos primeiros a nos receber, eu e a Roberta, né? Era dupla de estágio. E toda essa humildade dele fez com que a gente, até hoje, eu ouço a minha prática. Eu reflito sobre a minha prática e tento ressignificar sobre a minha prática. Ele me ensinou a fazer isso durante o estágio. Porque o aluno, para entender aquilo que ele está falando, tem que fazer sentido primeiro para você. Então, você tem que se ouvir também. Então, muito do que o Luiz Cláudio, nos 3 anos que eu estive no Otoniel Mota fazendo estágio, ele acompanhando a gente, eu falo que muito do Luiz está nas minhas aulas hoje. E como exemplo, né? Como inspiração. Nossa, faz muito bem ouvir isso aí, viu? Realmente, a Roberta e a Bruna foram realmente duas alunas que marcaram presença no Otoniel Mota, porque elas vestiram a camisa, se preocuparam com a sua formação e chegaram lá e deram realmente o sangue. Foi um estágio, assim, muito bem feito. E tanto é que já se passaram tantos estagiários, né? E elas continuam na cabeça da gente. Então, foi muito legal. Eu fico muito orgulhoso de ouvir esse comentário. E eu tenho certo, o Thiago escreveu aqui que é emocionante, né? Se está sendo emocionante para você, imagina para mim aqui, né? Então, quando eu peço para um aluno ir para a lousa, né? E eu vejo que o aluno, ou então numa prova, eu vejo que a organização que ele dá para a prova é igual àquela que eu faço na sala de aula, eu falo assim, a gente não morre, a gente continua vivendo, né? Então, eu acho que quando a gente consegue ter esse tipo de experiência igual eu tive com a Roberta e com a Bruna, você tem certeza que elas aprenderam um pouco comigo, eu aprendi um pouco com elas também, né? Porque a gente aprende que a gente tem que ser... Você quer ser bem acolhido? Você tem que acolher. Então, você quer ter os seus erros perdoados? Você tem que perdoar também, né?
E eu acho que é fantástico. E uma das pessoas que mais me ensina também é a minha esposa, por isso que ela já faz parte até do meu nome, né? Aí, ela é assistente social do fórum, né? Assistente social jurídica. Um dia ela falou para mim assim: quando você está na sala de aula, não é que o aluno ele é indisciplinado com você, é que na comunidade, na família dele, acontece daquela forma. Falar alto, ele não sabe que na escola ele não deve falar alto. Ele tem que aprender isso aí, né? Tem que aprender que a rotina na escola é diferente. Ele tem que aprender que as pessoas na escola não são inimigas dele, né? Ele tem que aprender que aquele carro que o professor tem, ele vai poder ter um dia se ele correr atrás disso, né? Então, eu tenho orgulho de dizer, é como o que a Bruna aí falou, né? Nunca vou me esquecer disso. Ela falou, Bruna, pode ter certeza. Eu me lembro que quando eu via os professores com os seus carros, né? Isso aí, gente, lá nos anos 70, hein? Faz tempo. Eu queria ter um, né? E os meus heróis sempre foram os meus professores. Na época em que não existia internet, quem levava o conhecimento para mim era o professor. Eu fazia as perguntas para ele. Hoje a gente pergunta para o Google, mas eu não sei o que eu faço com as respostas do Google se eu não tiver um professor para fazer, para parametrizar. Ó, a primeira vez que eu uso essa palavra esse ano, hein? Que chique, hein? Parametrizar. Legal. Use essa palavra qualquer. Eu falo isso para os meus alunos. Eu falei isso agora porque aprenda uma palavra nova por semana. O aluno fala, conta de vezes e dividir é muito difícil. Faça uma conta de vezes, multiplicação, uma conta de dividir por semana. Final do ano, você fez um monte de contas e nem sentiu, e resolveu o problema que você tinha. Né? Eu descobri que na escola a gente aprende. Eu me tornei poeta na escola. A escola me transformou em poeta. Por quê? Existia um projeto, lá existe ainda, né, da professora Luísa, que se chama Combinando Palavras. E na época eu era coordenador. E aí eu vi esses livros que eram editados, né, e vi aquelas poesias maravilhosas que os meninos e meninas do Tonial faziam. E eu falei assim, Deus, por que eu não consigo fazer, né? Aí teve um dia que eu acordei fazendo. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. E hoje eu escrevo, né? De vez em quando eu dou ali as minhas mal traçadas linhas, né? Então eu posso dizer que mesmo depois de professor, a escola continua mudando a minha vida, né? Eu tenho uma companheira de escola lá, que é a André, que é uma companheira fantástica. A gente até espalhou um boato lá na escola, porque a escola é legal por causa dessas coisas, você se diverte lá, sabe? A gente espalhou o boato de que nós éramos irmãos. Então os alunos começaram a falar assim, quem será deles que é adotado? Porque a Andréia é loira. Então, aí os alunos vêm perguntar para a gente se é verdade, sabe? É muito. Eu entro nas aulas dela, distribuo adesivo para os alunos, porque os alunos dela vão ser os meus alunos no ano que vem. E é um truque interessante esse de conhecer o seu aluno antes dele vir para você. Lá na escola particular, né, eu esbarro em alguns alunos, eu entro nas aulas do ensino fundamental, distribuo adesivos, né? Então, alguns alunos vêm perguntar para mim assim, quando nós vamos ter aula com o senhor? Né? Então, isso aí para mim é uma vitória, porque eles já se sentem acolhidos antes deles serem os nossos alunos. Então, já vai criando aquele clima de aproximação. Né? Então, acho que escola é isso, a gente precisa como diz a Bruna, ressignificar. A gente precisa tirar os professores daquela letargia. A gente precisa, não agora, porque não pode, né? O professor abraçar mais o aluno, né? Então, entender mais o aluno. Então, tudo bem que eu acho que o professor precisa de uma série de coisas, aumento salarial, carga horária menor, poder frequentar mais situações culturais, mas a gente também precisa acolher o aluno, né? A gente precisa entender as necessidades dele, a gente precisa entender que ele não é daquele jeito porque ele quer ser daquele jeito,
né? Aquela agressividade não é uma coisa para você, é uma coisa talvez contra o sistema, né? E o professor, querendo ou não, ele é um representante do sistema, né? Ele é uma autoridade, né? E o professor também precisa recuperar a autoestima dessa questão. Nos anos 70, né? Ele era o detentor. Aí, quando vieram todas as questões das mídias, os computadores, os tablets, coisa e tal, o conhecimento está acessível a todo mundo. Mas ele continua sendo essencial. E essa pandemia mostrou isso. Sem professor, a coisa desanda, seja em escola particular ou seja em escola pública, né? Então, o professor ele continua sendo essencial. Eu tenho uma filha que é professora, então eu em alguns anos devo me aposentar, né? Mas eu tenho uma filha que ela é professora, então eu me preocupo muito com o futuro dos professores, principalmente por isso aí, né? E eu consegui, sendo professor, realizar até agora, né, os sonhos da minha família, né? Então, eu e a Joyce aqui batalhando sempre com a Joyce aqui, né? Nós conseguimos fazer, dar aquele suporte necessário para que elas pudessem fazer aquilo que elas quisessem. A Marcela, então, ela se formou em arte em Londrina, passou num concurso na Prefeitura de São Paulo e hoje ela trabalha numa escola na Prefeitura de São Paulo, que eles têm um projeto incrível de podcasts. Depois eu passo para Rogério os links para vocês darem uma olhada, né? É muito legal, eles fazem alertas sociais, trabalham diversos temas lá. Aí eu tenho uma filha do meio, que ela se forma em medicina na Unesp nesse ano, ela está muito feliz com isso e a gente feliz também. Eu tinha uma que fazia veterinária na Unesp, que é a Luísa, que é a mais nova, ela desgostou da veterinária e acho que puxou um pouco para mim, né? E foi fazer farmácia, e hoje ela está fazendo farmácia na Unicamp, né? Então, a gente conseguiu trabalhar as meninas de forma que elas gostassem de estudar, que elas entendessem o sentido de estudar, que o estudar é construir realmente uma carreira, e a gente fica muito feliz com isso, né? E eu fico feliz, né? Tem gente que fala assim, ah, mas e a questão salarial, né? Claro, eu nunca esqueço dessa questão salarial, que é uma coisa que a gente deve brigar por ela, mas a escola, quando eu falei que ela é um mundo, um universo paralelo, eu não falo com nenhuma mentira. Ela pode ser um universo paralelo para o bem ou para o mal, né? Então, tem muita gente que reclama da escola onde trabalha. Eu sei que a minha tem muitos defeitos, defeitos até demais, mas eu amo aquela escola, né? Eu amo as pessoas que estão lá, né? Como a gente veio de fora da cidade, é a minha segunda família. As minhas duas escolas são a minha segunda família. É a questão do Porto Seguro, né? Ai, que super lindo, né, Luiz? Eu venho também só de escola pública, né? Então, tudo que eu conquistei até hoje, tudo, absolutamente tudo onde eu cheguei foi graças à educação, né? Então, eu ouvindo você falar, assim, me toca muito também, porque acho que é a base, né? Acho que é isso que a gente tem que acreditar. E claro que o fator salarial, né, é importante, mas ele não pode ser limitador. Né? Ele não pode, a gente não pode deixar os sonhos, né, serem menores do que o capital aí, né, Luiz? Exatamente. Porque quando eu vejo os meus alunos da escola pública, eu vejo eles lá no Carrefour, empilhando latinha, coisa e tal, eu desejo algo melhor para eles, né? Mas eu sinto que tem que ser algo mais forte, além dos professores. Então, ele precisa enxergar a escola de uma outra forma, ele precisa ter um apoio familiar. Pergunte, filho, filha, como é que foi a sua escola essa semana? O que você tratou? Aprendeu alguma coisa? A gente nota que isso aí não acontece mais, né? E a minha vivência, né, como um negro nesse país, né,
Então, tem gente que fala assim, nossa, ele é professor, né? Tem gente que fala de uma forma secundária, assim, né? Um profissional não tão valorizado, né? Mas para minha família, por exemplo, o meu pai e a minha mãe, eles vieram a terminar os seus estudos, nunca fizeram faculdade, vieram terminar assim o que é chamada colegial, que hoje é ensino médio, quando eles já tinham mais idade. A minha avó, Dona Tília, que é mãe da minha mãe, ela, depois de ser já minha avó, ela concluiu um curso de alfabetização. Então, quando eu penso na evolução que é ter eu como professor, né? O meu irmão, ele é professor de biologia lá na Universidade Federal da Paraíba, né? Em João Pessoa. Eu fico muito orgulhoso dessa evolução, desde a minha avó que aprendeu a ler já na idade já bem avançada, que a gente pôde estar, né? Então, eu valorizo muito. Eu tenho muito orgulho do que sou, né? Todo dia, quando eu me levanto, né? Além de ver a Joyce ali do meu lado, já agradeço, né? Mas todo dia eu vou para a escola sabendo que eu vou mostrar algo diferente para os meninos e para as meninas, né? E tem outra, tem que preparar as aulas, viu, gente? As aulas têm que ser preparadas. Tinha um tempo em que se veiculava que a aula era uma coisa assim meio heróica, sabe? Você ia no braço, resolvia os exercícios. Eu já ouvi tanta história, tem até a história de um professor aqui na cidade, que ele pegou um exercício e colocou numa prova, né? E aí, no dia de corrigir a prova, ele só olhou o resultado do exercício, então ninguém acertou. Mas aí o aluno falou para ele assim, professor, então, se ninguém acertou, mostra para gente como chega nesse resultado. E esse professor suava e não chegava no resultado. Aí ele descobriu que a resposta do livro estava errada. E a resposta dos alunos na prova estava certa. Aí é muito chato você passar por uma situação dessa, né? Mas eu não lembro que autor que era que fala assim, que ser professor é você ser como se fosse assim um guia turístico dos seus alunos e você passa com eles em locais aonde você já passou. Só quem já passou sabe mostrar a beleza do local, né? Então, isso aí é com relação a preparar as aulas. Quando você prepara as aulas, você já fala assim: ah, isso aqui, né? Quando chegar nesse momento, eu vou mexer. Tem um menino lá na escola que eu chamo Davi, né? Então ele não fala muito, né? Mas consegui fazer muitos progressos já com ele. Eu chamo ele na frente, ele dança comigo, sabe? E ele perdeu a vergonha nesse sentido. Então, eu posso dizer que esse menino Davi ele é uma vitória. Ele pode até não saber tanto de química, mas eu sinto que ele cresceu, né? Eu sinto que hoje ele sorri na sala de aula. Isso aí me faz bem, né? Por quê? Porque ele está bem ali. Ele vai lá para frente, faz as palhaçadas que tem que fazer comigo, não liga para as brincadeiras que os alunos fazem com ele, mas são brincadeiras também no bom sentido, né? Então, a aceitação que ele tem aumentou, então eu fico muito feliz com isso, né? Então, a gente tem que pensar também que o professor é esse que tem que buscar aquele que está lá no cantinho, tentar trazer para você, tentar integrar esse aluno dentro de uma turma, né? Uma coisa que me dá terror é quando a escola fala assim, pessoal, vamos fazer um trabalho e vocês montem as equipes. Aí eu já chego e falo assim, pessoal, eu quero equipes e não quero ninguém sobrando. Eles já sabem o que quero dizer. Se sobrar alguém, eu vou fazer sorteio. Então, eles entendem a mensagem e realmente acolhem aquelas pessoas que têm mais dificuldade. Você nota que elas ficam distribuídas nos grupos, não fica num grupo solitário, só daqueles alunos que aparecem menos, sabe? Então, o dia a dia da escola, ele é um dia a dia assim muito ele borbulha muito, é igual sal de fruta, sabe? Ele borbulha assim, e isso aí faz com que a gente. Eu não me sinto com 57 anos, né? É claro que eu vou me sentir com 50 anos, com 57 anos, quando me dá umas dores nas costas, como essa que eu tenho passado nos últimos dias, né? Mas a cabeça da gente não envelhece. Claro que você não vai se moldar aos alunos, né? Então,
hoje os alunos estavam ouvindo umas músicas lá na hora do intervalo, aí eles perguntaram assim, professor, tem uma música que você gosta? Vamos ouvir, né? Pra quê, né? Aí eu falei assim, tem uma música que é tema de Luiz e Joyce, que chama Tavito, Rua Ramalhete, né? Aí eles colocaram assim, eles desanimaram. Eles querem uma coisa batidona, uma coisa assim, eles não querem uma letra assim para fazer uma reflexão, uma coisa desse tipo, né? E sempre que eu posso, eu levo meu trabalho para fazer poesia, né? Eu tenho um projeto que um dia é fazer uma poesia para cada uma das áreas da química. A dos modelos atômicos já começou. Eu tenho um podcast que tem a primeira parte dos modelos atômicos, então escrito em cordel, né? Então pretendo terminar isso aí. Ele está online lá no Spotify, né? Então, e o aluno Ai, gosta tem que dessas passar coisas. para a gente, tem que passar para a gente depois. Eu vou passar, sim. Eu tenho já a parte final já escrita, mas que está no Spotify, vai até o modelo de Thomson, desde os gregos antigos até o modelo de Thomson. Então é isso, a gente não envelhece porque a gente está sempre com experiências novas. Quando a gente para de experimentar, porque a gente que é químico, a gente tem que fazer experimento. Só que o maior experimento que o químico tem na vida dele é o seu próprio ser, é a sua própria pessoa, é o crescimento, né? Então, eu acredito muito nisso, né? E eu posso dizer, assim, que eu sou muito feliz com o que eu faço, né? E muito feliz com os resultados que a gente... Claro que sempre com muita dificuldade, né? Mas eu tenho uma companheira que ajuda a planejar. A Joyce é uma verdadeira estrategista, né? Eu sou eu sou a mula de carga, assim. Ela trabalha bastante também, mas ela é estrategista aqui do casal. Eu tenho orgulho de dizer isso. Quem tem Joyce não fica para trás. Mulher, né? Bem... Com certeza. Ô, Luiz, e o que mais te encanta? Qual que é o tema que mais te encanta para dar aula? O tema que mais me encanta para dar aula é a termoquímica. A termoquímica não tem igual. Por quê? Porque o aluno, a termoquímica é o tema mais burocrático da química. Não tem erro. Eu falo para eles assim, gente, aqui só dá o ΔH e a reação. O que dá para fazer? Estequiometria. Então eles vão lá e fazem a estequiometria do calor. Tem uma frase que eu uso há anos, que eles nunca esquecem, que é: se eu faço uma fogueira com 5 quilos de madeira, eu obtenho uma certa quantidade de calor. Uma fogueira com 10 quilos de madeira vai dar o dobro, né? Então, a estequiometria do calor já é mostrada ali. Quando você chega nos calores de reação e nos tipos de cálculo, se tiver os calores de formação, é produto menos reagente. Se tiver não o calor de cada substância, mas o calor da reação como um todo, é aquela composição maravilhosa que no final a gente faz os cortes. Na hora do corte é mágica pura. E na hora que a gente vai fazer os exercícios de energia de ligação, a gente fica desenhando as moléculas, vê quais vão quebrar, quais vão formar. Então, quando você mostra essa beleza, é muito legal. Propriedades coligativas também, aquela questão de formação de vapor, dá para fazer muita bagunça com propriedades coligativas, né? E a própria nomenclatura orgânica também é muito legal. Então, o aluno ele gosta de saber que ele consegue dar nome naquela estrutura grande. Então, eu gosto dessas matérias em que o aluno consegue entender que ele está crescendo, né? Que ele sabe, que ele fica orgulhoso de fazer aquilo, sabe? E o menino hoje, o aluno, ele gosta de fazer experimento também? O qual dos meninos? Os alunos de hoje, dessa geração, eles Sim. gostam também de ver, Então, de fazer o experimento, ou isso já... O laboratório se esvaziou um pouco, né? É difícil você conseguir fazer o aluno relacionar o que aconteceu no experimento com o conceito. Mas é uma briga que o professor tem que comprar. Por quê? Porque isso aí é a essência da química, né?
o experimento. Então, a gente pode trabalhar a química só com aulas teóricas, né? Então, e dá para fazer coisa legal. Por exemplo, uma das coisas mais fantásticas que a gente já fez foi quando a gente trabalhou o conteúdo de polar e apolar com a dança das naftalinas, né? Aquela que você coloca o sal de fruta e a naftalina dentro do copo com água, aí as bolotas de CO2 vão se aderindo na naftalina, levam a naftalina lá para cima, se soltam, a naftalina volta e vai subindo. Os alunos ficam horas observando aquela, parece uma coisa hipnótica. E ali dá para ver, né, realmente se mostra que a molécula de CO2 ela é apolar, né? Dá até para usar os vetores que eles têm tanto medo, porque como a molécula é linear, né? É bem tranquilo essa questão dos vetores. E no experimento, ele vê que a naftalina dá aquela aderência com as bolotas de CO2, né? Então, tem até livros que falam de experimentos que dá para usar com materiais do dia a dia e tudo mais. Então, é uma das coisas que tem que ser retomadas, né? No Otoniel é aquela briga para reativar aquele laboratório, né, que com o tempo, com a desvalorização dos laboratórios, ele virou depósito, né? Então, hoje mesmo ele está carregado de material escolar lá. Aproveitaram que a pandemia aconteceu, que a gente não está usando, e voltaram à carga, porque, infelizmente, ele é o laboratório mais próximo da porta de entrada da escola, dos materiais. Então, a tentação de colocar ali é muito grande. Eu não sei como eles Não, vão mas fazer. até antes da gente terminar o residência, a gente vai colocar para funcionar isso Vai daí. conseguir reativar isso aí. Com certeza a gente vai sim. Vai ser bacana. Acho que o Pergunta? Thiago Isso. quer fazer uma pergunta, Thiago? Sim, sim. E é justamente seguindo a sequência da Rogéria aí, para falar do último tópico, que inclusive meu grupo está incumbido de projetar, de planejar, criar. Então, esse último tópico é em relação aos recursos didáticos, os novos recursos didáticos, né? Hoje à tarde a gente estava se reunindo, falando sobre, enfim, fazendo um brainstorming assim, de ideias, de coisas lúdicas, enfim, coisas novas, recursos novos para a aula de química, né? Então, eu ia perguntar para você, na sua trajetória, o que você criou de novo, se você já usou jogos, o que você tem feito, quais são os seus projetos para frente? Você já falou do podcast, da poesia, muito legal. Então, esses meus projetos mudaram mais a mim do que a outras pessoas, porque as pessoas, eu tento explicar para eles que fazer poesia é fácil, que é mais fácil que balancear a reação química, né? Mas eles não acreditam. Aí eu falo para eles que tem um dicionário de rimas, né? Se você tiver dificuldades, olha no dicionário, o que rima com tal coisa, né? Porque porque o que eu escrevo é cordel. Então, eu descobri que quando você vê alguém cantando um cordel, basta você escrever versos que acompanhem aquela cadência. E é uma coisa que dá certo. Então, é uma receita. Então, normalmente, o que eu faço não embute um jogo. Eu já usei palavras cruzadas, a gente já desenhou a eletrosfera do átomo no pátio da escola e os alunos eram elétrons para mostrar as transições, né? E a formação dos íons e coisa e tal. Mas nada, eu já usei aquele Kahoot, né? Mas assim num tempo bem mais assim atual, né? Mas eu sou mais assim de uma época que o professor é mais como um Dom Quixote. E é ele e o Sancho Panza. Não tem outra coisa além disso, né? Então, a própria pessoa é o jogo, a própria pessoa como é que se diz? O objeto motivador, né? Então, e é isso que eu tenho aprendido com o pessoal do Residência, né? Porque eu acho que essas veredas em que eu me intrometi, que essa questão da poesia, coisa e tal, por enquanto ainda assustam muito, né? Então, eu preciso desenvolver o meu projeto, e o meu projeto seria começar cada capítulo da Química com uma poesia, né?
com cordel, principalmente, que eu acho que cordel tem uma cadência mais emocionante, né? E aí, talvez contaminar os alunos, né? Mas o que eu posso dizer, assim, é que como é que se diz, o instrumento didático mais, assim, que eu mais aprimorei foi em geometria molecular. Eu consigo fazer todas as formas de geometria de moléculas com as canetas de escrever na lousa, né? Então, você mostra para os alunos, por exemplo, eu tenho o H2O. Então, você aponta uma caneta, a minha mão é o átomo de oxigênio. Uma caneta aponta para o hidrogênio, uma caneta aponta para o outro hidrogênio e duas canetas apontam para os pares livres. E aí você mostra essa figura para eles, que é um tetraedro. Só que para a geometria, os pares livres não contam. Então você tira as canetas, que são os pares livres, e elas se transformam na geometria angular. Mas aonde que surgiram essas adaptações? Essas adaptações, não sei se alguém usa, mas surgiram do querer alcançar o aluno. Você vê aquele aluno com aquela cara de não entendi, aí você pergunta, você entendeu? Aí ele fala, não. Aí a sua cabeça, eu acho que nesse momento Deus te ilumina, fala, vou iluminar esse rapaz aqui, e essas coisas vêm. E esse método, ele vem fazendo sucesso há muitos anos, né? E aí você dá uns nomes estranhos para eles, né? Por exemplo, as regiões negativas, eu dou o apelido de René. Aí eles associam como se fosse o nome de uma pessoa. E aí eles guardam. Eu pergunto, quantos René tem aqui? Eles vão contar as ligações e os pares livres. E aí tem uma expressão que chama os AILAEX. Quantos AILAEX? São os átomos iguais ligados ao elemento central. Então eles contam, a gente usa aquele macetinho, porque ensinar vetor para eles é terrível, e eles conseguem saber a geometria. Uma outra coisa que eu desenvolvi também, não sei se alguém já fez, eu estou copiando de alguém sem saber, é tirar os números na hora de fazer o balançamento. Os índices, sabe os índices das fórmulas? Tira eles. Aí você escreve o H2SO4 assim, HHSOOO. Eles fazem o balanceamento direitinho. E depois você substitui as repetições pelos índices de novo. É uma coisa fantástica. Isso aí é uma coisa recente. Eu fiz uma estratégia de desespero lá no Toniel Moto. E eu vi que deu certo. Isso aí é um lançamento. Ó. Isso aí foi feito semana passada. E eu tenho testado com todas as turmas. E tem dado certo. Eles têm acertado todos os balançamentos. Basta tirar os índices, você faz o balançamento e depois você põe o índice de volta. Nossa, muito legal, né? Quando a gente consegue alcançar o aluno dessa forma, assim. Então, Tiago, assim, eu tenho o recurso da videoaula também, né? Teve uma época que eu fui bem mais apaixonado pelas videoaulas, que era uma época que a gente tinha aula presencial, então toda semana eu colocava uma videoaula ali, né? E foi o que me salvou durante a pandemia agora, porque eu tenho muitas aulas que são gravadas, que estão no YouTube, que tá num canal que chama Professor Luiz da Joyce, né? Então, acho que tem uns 200 vídeos lá. Então, eu descobri um aplicativo, na verdade são dois aplicativos. O Mobzen, que ele grava a tela e grava o som. E o outro é o Squid. Então, você vai escrevendo e falando ao mesmo tempo, e aí você faz uma videoaula em 5 minutos. E aí a gente coloca no Google Classroom, que é uma ferramenta que a gente usa para disponibilizar isso aí para os alunos, né? São os recursos tecnológicos que eu uso, né? Eu queria uma ferramenta de vídeo em que eu não aparecesse, então essa aí é perfeita para mim. Só aparece a química mesmo, né? A minha voz e é o instrumento que eu costumo utilizar, né? E tem dado certo. Mas é o que eu estou te dizendo. É sempre aberto a novidades, né? Com esse povo aqui do Residência, cada vez eles aparecem com uma coisa nova. A gente fica com medo até de não dar conta de correr atrás. Muito bom, muito obrigado.
Já ganhou um inscrito, já achei lá o canal. Já. Entra aí. Muito bom. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Não tem muitos inscritos ainda. Acho que deve estar nos 400? 416. 17 comigo. 17 com você. Aí eu falo para os alunos assim, são poucos inscritos, mas eles são fiéis, né? Eles não diminuem, né? E aí é um canal mais para... Além de ser um uso profissional, é uma coisa assim que eu acho divertido, né? Eu acho mágico aquele momento em que você produz alguma coisa e a parte... Opa, mais um inscrito, ganhei inscrito. Né? Aí eu acho mágico aquele momento em que algo que você construiu naquele momento, em segundos passa a estar disponível para o mundo inteiro. É uma coisa fantástica esse negócio de internet, né? Chique no último, como diz o outro. Olha. É verdade. Já está em 420, viu? Opa, eu acabei de ver que tem 2 ali que você usou, acho que o Fit Colorado, que é muito legal, né? É verdade, eu usei o Fit Colorado também. Nossa, é muito legal. A gente usou outro dia numa aula de cores, na disciplina de cores, que eu acho que eu já comentei com você. E radiação do corpo negro, que é sempre algo tão difícil, né? Até no ensino superior. Nossa, no Fit Colorado. Recursos lá, né? Foi bom você me lembrar, que eu estava até meio esquecido dele, porque o Fit Colorado associado a esse Mobizen que eu tenho, você consegue fazer o experimento, ele grava a tela, ele grava o que você está falando, você transforma num experimento online, uma demonstração de experimento. É muito legal. Muito jóia. Foi bom você ter me lembrado, eu já estava esquecido dele. E ele é bem bacana, né? Tem até tutorial também depois, com questões, como que você pode trabalhar, né? Ele é super completo. Tranquilo. Gente, mais alguém gostaria de fazer alguma questão para o Luiz? Obrigado pelos inscritos aí, gente. Muito bom. Vai ficar famoso, hein, Luiz? Tinha uma época que eu chegava para os alunos e falava assim, gente, eu estou precisando de inscritos, hein? Aí eu fazia chantagem com alguns alunos, né, para forçar eles a se inscrever. Aí surgiu uma lenda urbana, né, que um aluno espalhou lá no Tonel Moto. Eu dava um ponto para quem se inscrevesse. Aí naquela época o número de inscritos subiu. Mas foi legal, porque eles se inscreveram, aí eles descobriram o que tinha lá e viram que o que acontece lá ajuda, então ele consegue entender melhor. Só que é uma coisa assim, ele é um canal mais voltado assim pro aluno, tipo do aluno do Toniel Mota, né? Então, às vezes, chega uma pessoa, esse conceito você não pode explicar assim, tem que ser algo mais puro, coisa e tal, né? Aí eu nem respondo, né? Porque, na realidade, se você quiser usar aquilo lá, você usa. Se você quiser ser purista, você pode pegar aquilo e transformar em algo melhor, né? Mas aquilo ali para os meus alunos, ele está servindo para mim. Eu comecei a sentir que eu faço assim, que eu consigo atingir meus objetivos a partir do momento em que eu comecei a transgredir algumas regras, né? Então é uma coisa que o professor tem que saber também aonde ele pode transgredir e aonde ele não pode, né? Em favor de fazer o seu aluno entender. E a linguagem da química, gente, para o nosso aluno comum, ela é realmente difícil. Então a gente tem que baixar um pouco a guarda, esperar o aluno nivelar com você e aí depois você mostra para ele o que é química de verdade. Mas tem que ser uma coisa que acontece passo a passo, né? Então, talvez a coisa que mais eu tenha aprendido em toda a minha carreira com química é esse negócio aí de ser o curador, né? Então, você escolhe as experiências pelas quais os seus alunos querem passar. E você vai ter mais sucesso com isso quanto mais belas elas forem. E quanto mais você demonstrar que reconhece essa beleza, né? Igual
Eu acho que o químico ele é um poeta, né? Então, quando você faz o balanceamento de uma reação química, aquilo lá é uma poesia. E é uma coisa de sensibilidade, porque muita gente não consegue enxergar o que acontece ali. Por mais que você fale o que tem do lado de cá, tem que ter do lado de lá também, aquilo tem que ser uma experiência positiva para você entender o que é, né? Então, e a gente que tem essa capacidade de levar as pessoas a pensar isso. Então, a gente não tem que pensar no aluno como um número, mas como alguém que tem que entender que o mundo, apesar de tudo, ou mesmo da realidade que ele enfrenta, é uma coisa que vale a pena ser vivida e que tem as suas belezas. E ser sempre Paulo Freireano, né? Sempre chegar perto da realidade. Quase que foi no centenário de Paulo Freire, hein? É verdade, é verdade. Mas o Luiz ainda conseguiu pegar aí o finalzinho para nos inspirar, né, Luiz? Aí que bom, né? Que a gente continue sendo inspirador, né? De ideias e comportamentos. Sim. Eu, no meu mestrado, acho que foi no meu mestrado, que numa visita de um professor da Unicamp, aí veio escrito na camiseta dele, né, que a química é a mais universal das ciências e a mais secreta das artes. Exatamente. E acho que eu trago um pouco isso também até hoje. Não, quando eu li num lugar, não me lembro onde, que a tabela periódica dos alienígenas, se ela existir, ela vai ter que ser igual a nossa, eu achei aquilo fantástico. Tanto é que acho que a nave Voyager, né, que levou uma placa com informações sobre a Terra, falava também sobre elementos químicos, informações sobre elementos químicos, sons da Terra, daquele fantástico Carl Sagan, que tinha Cosmos, né? E agora parece que ela foi reeditada com outro astrônomo, né? Eu gosto de mostrar para os alunos, mesmo que não tenha assim muito impacto para eles, acho que quando uma das Voyagers estava passando por Saturno, o Carl Sagan pediu para o pessoal da NASA para fazer uma manobra perigosa que poderia fazer a nave parar ali, né, de funcionar. Ele virou a nave ao contrário para poder tirar uma foto da Terra. E essa foto da Terra ficou conhecida como o pequeno ponto azul. Foi quando o homem teve a noção da sua pequenez no universo. Fantástico. Coloca lá na internet. É alguma coisa assim, um pequeno ponto azul, então você vê a Terra como um pontinho azul, assim. É sensacional. É sensacional. Eles não queriam fazer, acabaram fazendo, e hoje as Voyagers são os objetos que o ser humano construiu que mais distantes estão no universo, né? Já saíram até do sistema solar. Fantástico isso aí. Tem uma época que eu fui muito apaixonado pela história como é que diz? A história o desenvolvimento da astronáutica, né? Os astronautas. Quem já não sonhou em ser um astronauta? Sim, esse ano logo a gente vai ter. Logo a gente vai ter o lançamento de um outro telescópio aí bacana, né? Vai desvendar mais coisas ainda do que muita coisa para ser desvendada. Só falar mais uma coisinha para falar da questão dos a que ponto pode chegar o ser humano quando ele se esforça, e aí tem a ver com a questão da inclusão. Nos Estados Unidos tem uma astrônoma que ela no final do curso começou a ficar cega. E aí o orientador dela falou assim, olha, você está ficando cega, então a sua... Tipo assim, deve ser o trabalho de conclusão de curso deles, né? Vai ser bolar um jeito de fazer a astronomia funcionar para quem é cego. E aí ela teve uma ideia, ela pegou algumas fotos, se não me engano são fotos do telescópio Hubble, e ela transformou o arquivo de JPEG em arquivo de MP3. As imagens viraram arquivos sonoros e eles descobriram detalhes nunca que eles iam pensar nas imagens. Então, ela foi a fundadora da astronomia para cegos. Olha só a
que ponto a coisa chega. Ai, que sensacional. Que estejam todos abertos, né, a essas habilidades que surgem também na dificuldade, né? Exatamente, a dar a oportunidade, né? E a vida do professor, todo dia você é convidado a dar uma oportunidade para alguém. Né? Então, e eu, quando eu vou para a sala de aula, eu vejo assim com muita tristeza, né, que as pessoas assim da minha etnia sempre têm comportamentos muito acanhados, ficam no canto das salas, então muitas vezes são tidos como pessoas agressivas, né? Então muitas vezes são deixados de lado. Então o professor ele tem que ser a pessoa que dá a oportunidade, né? Ele não pode olhar a cor, não pode olhar a raça. Tem uma eu falo que é uma garota, né? Mas é uma pessoa que era homem, né? Eu não sei bem como funcionam essas coisas, né? E hoje ela é uma mulher, né? Aí eu dei aula para ela, então eu sempre conversava com ela, não deixava de lado, trazia na lousa, dava as respostas para ela fazer na lousa, aí os alunos falavam, mas professor, você está dando as respostas para ela, aí não vale, né? Mas fazia parte do jogo isso aí, né? Para ela não ter medo de se expor. E hoje, quando ela, não por causa da pandemia agora, mas quando ela se encontra comigo, ela sempre me abraça, né? Sempre agradece, né? E ela diz que saiu do, como é que ela fala? Saiu do escuro. Ela começou a se aceitar mais, né? Porque ela se achava uma pessoa diferente, uma pessoa que não era aceita. E o professor ele tem um dom muito especial, que é de dar aceitação para as pessoas e fazer com que os alunos acompanhem esse comportamento. Então, tá uma coisa aí de que a gente não pode se omitir. Talvez seja a principal missão social que a gente tenha, né? Independente de ser químico, de ser de língua portuguesa, matemático, biólogo ou coisa parecida. Sim, somos formadores de opinião, sem dúvida alguma, né? Acho que a gente tem uma responsabilidade grande aí. Muito grande. Bom, ai, gente, foi um prazer. Luiz, a gente ficaria a noite inteira aqui conversando com você. E aí precisamos marcar um dia que aí eu vou fazer as perguntas para isso. Mas você sabe que é uma experiência interessante, né? Um dia eu queria pegar essa moçada e fazer um monte de perguntas para ela. Por que vocês estão aqui? Por que vocês escolheram a química? Por que escolheram ser professores? Né? Tudo aquilo que pergunto para a gente também tem essa curiosidade de saber das outras pessoas. Então, isso aí dá uma roda de conversa bem legal. Já está marcado. O próximo encontro vai ser o Luiz entrevistando todo mundo. É verdade. Uma pergunta para cada um. Luiz, foi um enorme prazer. Eu agradeço, viu, a sua disponibilidade, né, o seu compartilhar, o seu olhar generoso. E eu espero que você fique muito tempo com a gente, parceiro, e a gente podendo compartilhar aí com você essa experiência e esse seu olhar tão sensível. A ideia é essa. Vou transformar todos vocês em poetas. Tranquilo. É um desafio. Vai ser um desafio. Vai ser. Mas vocês vão ver, é mais fácil que balancear a reação química. Rogério, a gente precisa fazer, se esse projeto der certo, a gente vai fazer uma coletânea de poemas de químicos. Químico também faz poesia, já tem até o nome. Vamos ver. Se sair alguma coisa aqui dessa turma, eu te mando, tá? Tá, joia. Com certeza vai sair, sim, tá bom? Se sair alguma poesia bonita, eu e o Caiute, a gente te encaminha. Tá, joia. Pode deixar. Tá? Muito obrigado aí pelo compartilhar e até a próxima. Tá, joia. Muito obrigado, viu, gente? Valeu mesmo, hein?
Obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo, Valeu, viu? gente. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, obrigado. Tá? À disposição. Um abraço, boa noite. Até, gente. Boa noite.